Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Em conversa com o pastor Pedro, ele havia me pedido para falar sobre igreja saudável no dia de hoje e sobre uma liderança saudável no dia de amanhã. Curiosamente, a carta de Paulo a Tito começa falando sobre uma liderança saudável, capítulo 1, e então fala sobre uma igreja saudável no capítulo 2. Mas, de uma forma um pouco diferente, hoje nós vamos começar com o capítulo 2, e amanhã, se você vier amanhã, nós estudaremos o capítulo 1. Mas você vai perceber a conexão entre os dois capítulos, e espero que seja útil para a sua edificação e compreensão dessa carta. Tito é uma das menores cartas do Novo Testamento, mas uma das cartas mais importantes para a vida de uma igreja. Tive um professor de seminário que dizia que a cada semestre todo pastor deveria se debruçar na carta de Paulo a Tito, para se lembrar qual é a sua principal missão em uma igreja. E diria mais, todo crente em Jesus deve fazer isso. Em Tito nós encontramos as coisas mais importantes para a vida de uma igreja. E nós vamos descobrir algumas delas hoje. Resumidamente, a carta de Paulo a Tito fala sobre uma liderança saudável, no capítulo 1, uma membresia de igreja saudável, capítulo 2, e um testemunho de vida cristã saudável na sociedade, capítulo 3. Nós vivemos num país em que muitos se denominam cristãos, evangélicos, mas vemos pouca mudança na sociedade. Logo, nos perguntamos, onde está o problema? O problema, se queremos consertar a postura dos crentes na sociedade, começa com a mudança individual, começando no lar e na membresia de uma igreja. Mas tudo isso só vai acontecer se, em primeiro lugar, houver uma transformação na liderança dessa igreja. É assim que Paulo estruturou essa carta. Uma liderança saudável, fundamentada no Evangelho, se torna um modelo para uma igreja que vai aprender a ser saudável em sua fé no dia a dia. E então, naturalmente, irá testemunhar do Evangelho ao mundo. Tito é uma das melhores cartas para a vida da igreja. E eu te recomendo a se debruçar nessa carta. Hoje trataremos o capítulo 2, falando sobre algumas marcas de uma igreja saudável. Na verdade, duas. Se eu tivesse tempo, trabalharia a carta toda com vocês, mas são só duas ocasiões. Então nós podemos resumir a carta de Paulo a Tito em 8 marcas de uma igreja saudável. Hoje são duas, no capítulo 2. A primeira marca é que uma igreja saudável ouve e pratica a sã doutrina. Nós veremos isso dos versículos 1 até 10. E a segunda marca de uma igreja saudável é que ela fundamenta a sua vida na graça salvadora de Deus em Cristo. Versículos 11 a 15. Se você não conseguiu anotar a tempo, eu vou repetir mais vezes, tá bom? Fique bem tranquilo. Vamos ler o capítulo 2 inteiro dessa carta e então tentaremos compreender o que esse texto significa. Leio na Nova Almeida Atualizada, eu acho que é o texto que está projetado ali. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente. Não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os, para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado
não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Palavra do Senhor. Amém? Oremos mais uma vez. Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra e te suplicamos por graça e misericórdia para compreendê-la, que o Teu Espírito nos conduza à compreensão e abra os olhos do nosso coração, para não só contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, mas aplicarmos ela em nosso coração e que ela transforme a nossa prática. Que por meio desse processo o Senhor nos conduza aos pés do nosso Redentor Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O que é uma igreja saudável? Quais seriam suas marcas? Bom, Paulo escreveu essa carta para que Tito contribuísse com isso na igreja onde ele estava. Onde Tito estava? Tito estava em uma ilha grega chamada Creta. Até hoje tem esse nome. Creta teve os seus momentos áureos na sua fundação. Creta tinha muita ligação com a cultura grega, com o misticismo grego, com a mitologia grega. Uma informação era em Creta que se dizia que havia o labirinto do Minotauro. E essa lenda perpassava as gerações. E Creta era muito famosa por isso. Mas com uma situação de um vulcão, de uma ilha próxima, Creta teve a sua população dizimada. E com o tempo, quem tomou conta de Creta foram os piratas daquela região. Então, você tinha uma população muito culta e nobre, que com o passar do tempo foi dominada por piratas. Piratas que vinham com sua bandidagem, com sua vida impura e devassa, e com muita bebedeira e orgia. Tanto é que em Creta, nós tínhamos um famoso vinho, que era vendido no mundo todo, o famoso vinho de Creta. Creta era conhecida pela sua vida de imoralidade e embriaguez. Por isso, os cretenses eram pessoas terríveis. Volte seus olhos para o capítulo 1, no versículo 12. O apóstolo Paulo, falando para Tito sobre o seu trabalho naquela ilha, ele cita um cretense que avaliou seu próprio povo, Epimênides, que foi um profeta, um religioso, que viveu 6 séculos antes de Cristo. Olha o que Paulo diz sobre os cretenses, citando um próprio cretense. Tito 1,12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Estes eram os cretenses. E por incrível que pareça, ali o evangelho chegou. Não sabemos se chegou pela vida do apóstolo Paulo. O que sabemos é que ele passou um tempo curto naquela ilha e teve de se ausentar. E ao se ausentar, deixou Tito para organizar as coisas que precisavam ser organizadas naquela ilha. O evangelho chegou lá. E o evangelho transformou vidas, por incrível que pareça.
O que é que pode transformar um cretense sempre mentiroso, cruel e que só pensa em si mesmo? Somente o Evangelho. Olha o capítulo 3. Paulo descreve isso para aquele povo, os lembra de quem eles eram. No capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 7, olha a descrição da conversão dos cretenses. E talvez você esteja pensando em si mesmo enquanto acompanha a leitura desse texto. Capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Graças a Deus o Evangelho chegou em Creta e transformou os cretenses em filhos de Deus. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho salva pessoas que antes não tinham esperança nenhuma. Mas a influência continuava. Tanto a influência externa da cultura cretense, quanto a influência interna das tentações aos pecados de outrora. E você sabe do que eu estou falando. Quando você está na sociedade, trabalhando, estudando, junto com a sua família, e você vê a cultura ao seu redor de onde Deus te tirou, mas que te pressiona a voltar aos pecados do passado. Mas não é só a cultura. O nosso próprio coração quer que a gente faça isso. É uma luta interna, é uma pressão interna. Os ataques continuavam, como continuam na nossa vida. Mas quem dera fosse só isso. Havia um problema muito maior do que essas influências em Creta. Não era apenas o pecado do mundo e o pecado do coração. Tinham pessoas que promoviam o pecado na ilha. Volte os olhos para o capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Depois de dizer que a igreja precisava de uma liderança saudável, Paulo diz o motivo. Olha o versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Nada novo debaixo do céu, né? A ilha de Creta estava infestada de falsos mestres, com seus falsos ensinamentos. E eles estavam desviando famílias inteiras. Eles se espalhavam pelas casas, que era onde a igreja se reunia. E eles cativavam o coração das pessoas com palavras que não eram piedosas, com um evangelho falso. E eles não se submetiam a ninguém. Bom, o resultado é que Creta havia se tornado uma igreja doente. Olha um pouquinho mais à frente, nos versículos 13 e 14 do capítulo 1. Depois de dizer sobre os cretenses quem eles eram, no versículo 13, Paulo diz: apesar de Epimênides dizer que os cretenses eram sempre mentirosos, olha o versículo 14, a ironia de Paulo. Este testemunho é verdadeiro. Ele era um cretense, não dá para confiar num cretense, mas pelo menos isso que ele falou era verdade. Eles são tudo isso mesmo. Olha como o versículo 14 ou 13 continua. Portanto, repreenda-os severamente. Repreenda os cretenses que creram no Evangelho, mas que estão dando ouvidos aos falsos mestres. O versículo continua: para que sejam sadios, saudáveis na fé. Ou seja, se eles precisam ser saudáveis, quer dizer que não estavam saudáveis, porque ouviam aqueles falsos mestres.
E ele continua no versículo 14. Uma vez saudáveis, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Era isso que aqueles falsos mestres ensinavam. Eles ensinavam fábulas judaicas. O que eram isso? Eles traziam ensinamentos para as pessoas que não estavam baseados na Escritura. Vinha da experiência deles, de sonhos que eles tinham, de revelações que eles tinham, de mitos que eles contavam. E a igreja ficava alimentada apenas de coisas que vinham da cabeça de pessoas. Mas não eram só as histórias. Tinham mandamentos de homens. Regras do tipo de vestimenta, do tipo de comportamento, que nunca tinham vindo da palavra, mas que vinha deles mesmos. E eles eram desviados da verdade. E Paulo diz, isso está adoecendo essa igreja. Essa igreja precisa de uma transformação que vem do Evangelho. O Evangelho que a alcançou para Cristo é o Evangelho que vai transformá-la para que ela seja saudável na fé. É por isso que nós chegamos no capítulo 2. Depois de falar sobre os falsos mestres em Creta e a necessidade de uma liderança saudável, no capítulo 2, olha como começa o versículo 1. Mas você, ou uma antiga versão diz, tu, porém. Ao contrário dos falsos mestres que estão ensinando fábulas, coisas que não estão na Escritura e mandamentos de homens, você não vai seguir o mesmo caminho. O que você vai falar? O que você vai ensinar? Aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Nessa carta, sã doutrina é a mesma coisa que o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso no capítulo 1, vai reforçar isso no capítulo 2 e no capítulo 3. Você ensina o Evangelho. É isso o que o seu povo precisa ouvir para se tornar saudável na fé. Então, chegamos às duas marcas de uma igreja saudável. E tem uma frase que pode resumir para nós tudo o que veremos no capítulo 2. Uma igreja saudável ouve e pratica a sã doutrina, fundamentada na graça salvadora de Deus em Cristo. Uma igreja saudável ouve e pratica a sã doutrina, fundamentada na graça salvadora de Deus em Cristo. Então são duas marcas, você vai perceber que está nessa frase. Duas marcas de uma igreja saudável. Ela ouve e pratica a sã doutrina. Olhe mais uma vez o versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Aqui estava o papel de Tito e da liderança que seria levantada por ele naquela ilha. Ele deveria ensinar o que está de acordo com o Evangelho. A única mensagem que pode trazer saúde para uma igreja. Hoje em dia se escreve muito sobre o que é que faz uma igreja crescer. O que é que faz uma igreja ser saudável. Mas a fórmula já está na Escritura desde a época dos apóstolos. O Evangelho. Não tem outro remédio. Não tem outra solução. Tudo o mais que se coloca além do Evangelho não passa de fábula, não passa de invenção humana, não passa de mandamentos de homens. Deus já deu o caminho. O caminho é o Evangelho do seu Filho bendito. Ensina o que está de acordo com a sã doutrina. É isso que traz saúde para uma igreja, Tito. Esse é o papel dos líderes de uma igreja. Ensinar o bom e velho Evangelho. Pastores e líderes não devem se envergonhar de pregar o Evangelho. Não devem se cansar de pregar o Evangelho. Não devem desanimar de anunciar o Evangelho. Esse é o chamado pastoral. Ser um arauto do Evangelho, um comunicador do Evangelho, nada mais do que isso. Apresentar o Rei Jesus às pessoas. Mas como igreja, o nosso papel é não nos cansarmos de ouvir o Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. O Evangelho não é só a porta de entrada para a salvação. O Evangelho é o caminho para a santificação. Nós não podemos nos cansar de ouvir a sã doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo. O que a sã doutrina vai produzir na vida de uma igreja? O apóstolo Paulo apresenta a partir do versículo 2. E ele vai mostrar como o Evangelho afeta todas as classes da igreja. E ele começa como Deus começou no jardim. Quem foi que comeu o fruto primeiro? A mulher, não foi? Mas quem Deus procura em primeiro lugar? O homem. E o Evangelho começa da mesma maneira, transformando os homens.
Olha o versículo 2, o que Paulo diz. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O Evangelho vai produzir transformação na vida dos homens mais velhos de uma igreja. De onde deveriam sair os líderes de uma igreja? De qual grupo? Daqueles que creem em Jesus há mais tempo. Daqueles que, pelo tempo, foram amadurecendo e crescendo na sua jornada. Deveria ser desse grupo, dos homens mais velhos. Bom, como deveriam ser os homens mais velhos? Paulo diz, primeiro, moderados. Essa palavra é curiosa, traz a ideia de alguém que tem controle sobre si. Alguém sóbrio, alguém temperante nas suas emoções. Depois ele diz, os homens idosos devem ser respeitáveis. Eles devem ser homens dignos de respeito, homens que conquistam o respeito das pessoas. Não são apenas homens que batem na mesa e falam grosso e as pessoas têm de respeitá-los, mesmo que suas vidas não sejam dignas disso. Não são homens que conquistam o respeito. Terceiro, Paulo diz, os homens mais velhos devem ser sensatos. O Evangelho produz uma mente saudável, é isso que essa palavra significa. Pessoas equilibradas, pessoas sábias, com discernimento. Quarto, sejam sadios ou saudáveis. E ele apresenta 3 elementos de uma saúde para os homens mais velhos. Sadios, primeiro, na fé. Os homens mais velhos são chamados a ter uma fé, uma esperança saudável. A sua fé é firme, a sua fé não é vacilante. Segundo, saudáveis no amor. Amor a Deus e amor aos outros. Terceiro, saudáveis na perseverança. Eles continuam crendo, apesar das dificuldades. O tempo passa, as dificuldades vêm, os sofrimentos aparecem, mas eles continuam crendo no Senhor Jesus, amando a Deus e ao próximo, e continuam na fé como modelos para a igreja. O Evangelho transforma a vida de homens mais velhos, até mesmo dos cretenses. Bom, é isso que o Evangelho produz ao longo dos anos. E esse deveria ser o alvo de todos os homens, desde a idade mais tenra, até os cabelos brancos ou na ausência dos cabelos. Esse é o alvo de todos os homens. A pergunta é, se você é homem, está em busca disso? O Evangelho está produzindo esse tipo de atitude no seu coração, na sua prática? Deveria. Se não está, precisamos voltar ao Evangelho. Ele vai produzir isso, não tem outro caminho. Bom, triste é ver tempo de vida na vida de um homem sem maturidade espiritual. Alguém que não cresceu. O tempo só chegou, mas continua com os pecados da juventude. Continua com a impulsividade, continua com a grosseria, continua com a falta de respeito às pessoas. Até um autor que diz que isso, na nossa cultura, pode ser chamado de meninos. São homens, mas ainda continuam meninos. O Evangelho faz com que o jovem morra e nasça um adulto. Nasça um homem piedoso, um homem sábio, um homem que vai liderar a sua família e a igreja. Bom, depois disso, Paulo agora se volta para as mulheres. E você, irmãzinha, que está ouvindo isso até agora, fala, isso mesmo, tem que bater nesses homens dessa igreja. Só que Paulo só usou um versículo para falar sobre os homens. E você vai ver que ele vai usar mais versículos para se referir às irmãs. Ele começa com as irmãs mais velhas. Versículos 3, ou versículo 3, na verdade, daqui a pouco nós lemos o 4. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Paulo começa o versículo 3 dizendo do mesmo modo, ou seja, da mesma forma com que o Evangelho vai afetar a vida de um homem, ele também vai afetar a vida de uma mulher. Mas, olha que curioso, ele vai produzir características diferentes. O homem estará imitando a Jesus na sua função de homem. A mulher estará imitando a Jesus na sua função de mulher. Paulo não coloca os dois fazendo as mesmas coisas.
Porque Deus estabeleceu funções diferentes para o homem, na família, na sociedade e na igreja. E para a mulher também. Mas o Evangelho vai transformar os dois no exercício de suas funções. Quais seriam as funções de uma mulher transformada pelo Evangelho? Primeiro, ele diz da conduta. As senhoras de uma igreja devem ter conduta reverente. A ideia aqui é mulheres sérias no seu proceder. Mulheres decentes. Quão triste é ver uma mulher idosa indecente. Que não é séria. Que só fala palavrão, imoralidades, não é séria no que fala. Não é isso que o Evangelho produz na vida de uma mulher. Segundo, não caluniadoras. Irmãs, se vocês gostam de rabiscar, essa é a hora. A palavra caluniadora é a tradução do termo grego diabolos. Você conhece alguém que é caluniador, né? Na Bíblia? Espero que não pessoalmente, tá? O caluniador é o diabo, é o acusador. Caluniadora é a mesma palavra para se referir a Satanás. Não caluniadora, não diabólica, não maldizente, não difamadora, não mentirosa, não acusadora. O Evangelho vai transformar isso na vida de uma mulher. Terceiro, não escravizadas a muito vinho. É muito feio ver um homem escravizado ao vinho. Mas como é feio ver uma mulher escravizada ao vinho. Escravizada a qualquer outra coisa. Uma mulher controlada pelo Evangelho, transformada pelo Evangelho, é uma mulher sóbria. Que tem domínio próprio. Não é uma viciada. Talvez você diga, meu problema não é o vinho, pastor. Nem a cerveja. Nem a droga. Mas é o tigrinho. Mas é a novela. É a minha raiva. São as minhas paixões. Isso me domina. É a comida. O Evangelho vai transformar uma mulher e vai libertá-la de suas escravidões. Bom, Paulo termina o versículo 3 dizendo: mestras, professoras. Irmãs, sabiam que Deus no Evangelho as chama a serem professoras? Professoras daquilo que é bom, do bem. Professoras de tudo o que é bom. Para quê? Para que uma mulher deve ser professora? Olha o versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, versículo 5, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres mais velhas, piedosas, transformadas pelo Evangelho, terão capacidade de ensinar o que é bom. Ensinar quem? As mulheres mais jovens. E aqui nós temos o terceiro grupo que Paulo apresenta ali na ilha de Creta, que precisava de transformação. As recém-casadas. É curiosa a palavra que Paulo usa para instruírem, porque ela significa exortar alguém seriamente. É trazer alguém e olhar no olho dessa pessoa e restaurá-la aos seus sentidos, como se ela estivesse enganada, como se ela estivesse dopada, como se ela estivesse se desviando das suas funções, e você traz ela para perto e chacoalha ela e diz: o que você está fazendo? Você está perdendo a sua vida, perdendo o seu tempo. Era isso que você deveria fazer. As mulheres mais velhas, transformadas pelo Evangelho, olham para as mulheres mais jovens e percebem que se elas estão se desviando do papel que Deus lhes deu, elas trazem para perto e exortam seriamente. Qual é o papel que Deus deu às mulheres? O que as mais jovens, as recém-casadas, precisam aprender? E se essa irmã é mais velha, transformada pelo Evangelho, e é capaz de ensinar, ela já aprendeu. O que mulheres precisam aprender? Olha o versículo 4. A primeira coisa que Paulo diz que elas precisam aprender é amar. Amar. O marido
e os filhos. Irmãs, vamos fazer um exercício aqui. A palavra amar que Paulo usa é a palavra que vem do termo grego philos, que era, na linguagem grega, um amor relacionado à família. O amor familiar que você tem por entes que moram na sua casa. Paulo está dizendo, e aqui está o exercício, que as mulheres mais jovens precisam aprender a amar familiarmente o seu marido e os seus filhos. Se elas precisam aprender a amar, significa que elas sabem amar? Não! Naturalmente, uma mulher não sabe amar. E aí você diz, isso está errado. Como você ousa dizer que eu não sei amar? Não sou eu não, é Paulo. Está na sua Bíblia, não está? Não é isso que está na tua palavra aí na Bíblia? Ele está dizendo, as mulheres mais jovens precisam aprender a amar, porque elas não sabem. Não sabem amar de acordo com o Evangelho, porque é contrário à nossa natureza. Talvez você diga, tá, eu entendo que é difícil amar o meu marido, quando ele deixa a toalha molhada em cima da cama, quando ele faz exatamente o que eu falei para ele não fazer. Tem hora que eu tenho raiva mesmo. Mas o meu filho, os meus filhos, quem você ousa, quem você pensa que é para dizer que eu não sei amar os meus filhos? Bom, é Deus dizendo que você não sabe. É Deus dizendo que você precisa aprender. O Evangelho nos ensina a amar o marido e os filhos. Porque é uma tendência natural do pecado. No afã de amar, de tratar bem, de dar o melhor, idolatrar o marido ou os filhos. Tornar os filhos e colocá-los numa posição de Deus sobre nossas vidas. A ponto de dizer, não, eu não devo disciplinar o meu filho, porque isso vai fazer mal para ele. Quando a palavra de Deus diz, quem não disciplina, odeia o filho. E você diz, eu prefiro ficar com a minha interpretação do que é amor. Você tornou o seu filho o seu Deus. Uma irmã piedosa, transformada pelo Evangelho, aprende a amar. Ela precisa do Evangelho para aprender a amar. E ela precisa de mestras, de discipuladoras, de professoras que a ensinem a fazer isso. O versículo 5 continua. Essas mulheres mais velhas vão ensinar as mais jovens a serem sensatas, diz o versículo 5. Mulheres equilibradas, a mesma palavra que Paulo usou para se referir aos homens. Alguém de mente saudável, alguém que freia os próprios desejos, freia os próprios impulsos, mulheres autocontroladas. As mais velhas também vão ensinar as mais jovens a serem puras, mulheres honestas, mulheres santas, mulheres de uma só palavra, mulheres que agradam a Deus. Olha o versículo, continua. Boas donas de casa, não é só dona de casa, mas é boa. Boas donas de casa. Uma mulher sem Cristo não sabe ser uma boa dona de casa. Só o Evangelho ensina isso. E aí está o papel de mulheres mais velhas que aprenderam a serem boas donas de casa, caminharem com as mais jovens, para ensiná-las a fazer isso. Ele diz, bondosas, serem mulheres amáveis, agradáveis. E por fim, sujeitas ao marido. Está aí mais uma expressão que a nossa sociedade gostaria de arrancar da Bíblia, né? Mas não pode, porque está na Bíblia. Sujeitas ao marido. Sujeitas à missão que Deus colocou sobre a vida do marido. Submissas a essa autoridade, à liderança de seu marido, compreendendo de que o seu papel é ser auxiliadora, uma aliada do seu marido. Isso se aprende. Só o Evangelho é capaz de produzir isso na vida de uma mulher. Seja uma cretense, seja uma brasileira, seja uma piauiense. Seja, como é que vocês chamam aqui? De colônia? Colonense. Só o Evangelho. Bom, qual é o propósito disso? Talvez você esteja pensando, eu não quero fazer isso. Olha o finalzinho do versículo 5. Paulo diz, para quê? Há um propósito do porquê as mulheres mais velhas devem ser assim, porque elas devem ensinar as mais jovens a ser assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. E a palavra difamar aqui significa repreender.
para que a palavra não seja censurada. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando mulheres cristãs não cumprem o seu papel no lar e na igreja, quando elas não fazem o que nós acabamos de ver nesse texto, não são só elas que passam vergonha. Elas se dizem cristãs, mas não vivem de acordo com o evangelho. Não, os seus maridos passarão vergonha. Os seus filhos passarão vergonha. Suas famílias passarão vergonha. A igreja passará vergonha. Mas o que Paulo está dizendo está acima de todas as pessoas. A palavra de Deus passará vergonha. Quando uma mulher que diz crer no evangelho não permite que o evangelho a transforme na sua rotina diária, no seu papel dentro de casa, Paulo está dizendo, ela passa a ser alvo de repreensão. E as pessoas vão olhar para a vida dela e dirão: se o evangelho não mudou essa mulher, o evangelho não muda ninguém. Basta olhar para ela. O evangelho não tem poder nenhum. Olhe a importância que Paulo dá para a transformação que o evangelho produz dentro de casa. Bom, no versículo 6, Paulo agora se volta para um outro grupo, um terceiro ou quarto grupo, né? Falamos dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das mulheres mais jovens. Agora vai falar dos jovens. Bem possivelmente os solteiros. E aqui, se você ainda não se casou, está falando com você. Olha o que Paulo diz aos jovens. É uma frase só. Olha o versículo 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os, para que em todas as coisas sejam moderados. Só isso. Fácil, né? Só decora essa palavra, moderado. É isso que Deus espera que eu seja. O que significa alguém moderado? Vamos começar do começo. Paulo diz que os jovens, os solteiros, precisam ser exortados. Exorte-os. Exortar significa chamar alguém ao seu lado para corrigir essa pessoa, para instruir essa pessoa, para encorajar essa pessoa. Os jovens precisam de investimento. Precisam de discipulado. Os jovens precisam que pessoas mais velhas, que estão sendo transformadas pelo evangelho, cheguem junto. Não simplesmente olhem e falem: tá vendo? Teimoso, cabeça dura. Não quer ouvir ninguém. Vai dar errado. E quando bater a cabeça, vai se arrepender e vai voltar. Não é essa a atitude que a igreja deveria ter. A igreja deveria ter a atitude de sentar do lado e falar: você não pode seguir por esse caminho. Você precisa ser exortado. Aí sim, se ele não quer ouvir, ele vai colher as consequências disso. Mas a igreja não pode simplesmente abandonar o jovem na sua tolice. Eles precisam ser exortados a serem em todas as coisas, em todas as áreas da vida, uma só coisinha: moderados. Ou, na sua Bíblia, esteja criteriosos. Alguém tem uma versão assim? Criterioso? O que significa ser moderado ou criterioso? A palavra significa ter uma mente saudável. Ter autocontrole. É a mesma palavra que foi usada para os homens mais velhos e para as mulheres mais velhas. É ser alguém que sabe frear as próprias paixões, os próprios impulsos. Aprendam a controlar a si mesmos. Depois de dizer isso, Paulo no versículo 7 se refere a Tito. Ele está falando dos jovens solteiros, o que talvez nos leva a crer que Tito também pudesse ser solteiro. Não podemos afirmar isso. Mas dentro do pacote das idades, é bem possível que Tito ainda fosse jovem. Nós veremos isso principalmente no versículo 15, quando ele dirá: ninguém despreze você. Era muito comum, e ainda é, uma cultura que valoriza os cabelos brancos, olhar para jovens e dizer: você ainda vai aprender muita coisa. Dificilmente as pessoas se submetem a alguém mais jovem. Tito estava ali representando Paulo. E Paulo era representante de Cristo nas igrejas, junto com os demais apóstolos. Por mais que Tito fosse jovem, a palavra na boca dele, o evangelho pregado por ele, era a autoridade final naquela igreja. E Tito, você como jovem, olha o que ele diz no versículo 7. Se os jovens precisam ser moderados, criteriosos, olha o que ele diz no 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras.
No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito e, obviamente, os demais líderes daquela igreja deveriam ser exemplo. Essa palavra exemplo é muito importante nessa carta. Ela deu origem a uma palavrinha que nós usamos no português, principalmente quem trabalha com indústria. Talvez você trabalhe com, ou já tenha visto trabalhar com uma fábrica, talvez você confecciona um crochê, um tricô, qualquer outra coisa que você produza, tem sempre um protótipo, um gabarito, um modelo. Não tem? A palavra que Paulo usa para Tito, o que ele deveria ser, era um tipo, um exemplo, da onde vem a ideia de um protótipo, um padrão a ser imitado, a ser seguido. A ideia é uma fila, uma linha de produção. Tito seria um modelo para que os jovens olhassem e falassem: é isso que significa crescer em transformação pelo Evangelho. Esse é o tipo de homem que eu devo ser quando eu crescer. Seja um modelo de boas obras, um modelo de alguém que imita Jesus. Por onde eu começo? Paulo diz no versículo 7, no ensino. Esse é um dos principais trabalhos de um pastor. Estava conversando com o pastor Pedro agora há pouco, e ele disse, e nós estávamos pensando sobre como os seminários têm se perdido na formação dos pastores. Porque o que um pastor mais faz no seu trabalho é falar. Ele fala em público e ele fala em particular. Ele evangeliza, ele discipula, ele aconselha e ele prega. E os seminários falham quando não ensinam o pastor a falar. E não estou falando de falar em público, porque isso a gente desenvolve ao longo do tempo. O que falar é mais importante. Pastores precisam conhecer a Escritura. Pastores precisam saber o que Deus diz para repetir única e exclusivamente o que Deus diz. Porque é isso que transforma vidas. Então Paulo enfatiza o ensino. Onde você mostra o maior exemplo, Tito? No ensino. Como deveria ser o ensino de Tito? Olha o versículo 7 ainda. A palavra ensino vem do termo grego didáticos, de onde nós tiramos didática. Em todos os momentos em que você for um didático, um professor, um mestre, mostre integridade, mostre pureza, honestidade, que o ensino seja aquilo que realmente Deus diz. Segundo, no ensino mostre reverência, seja alguém digno, que a sua linguagem seja honrosa, seja pura. O púlpito, o aconselhamento, o discipulado não é lugar de se fazer piadas, não é lugar de se usar comentários jocosos, de se fazer comentários imorais. Uma linguagem honrosa, que comunica como se Deus estivesse falando com as pessoas. E aí ele vem no versículo 8, ele continua a lista do ensino. E no versículo 8 ele diz, no ensino, mostre linguagem sadia. Uma linguagem saudável, que não destrói a vida das pessoas, mas produz vida, produz saúde. Você sabe o que falar no momento certo. E saber falar o que deve ser dito não significa apenas dar tapinha nas costas das pessoas, encorajá-las e dizer, está tudo certo na sua vida, vai e Deus vai te abençoar, quando na verdade a pessoa está em pecado. Isso não vai trazer saúde para aquela vida, vai destruir aquela vida. Uma linguagem saudável significa também dizer, meu irmão, você está errado. E esse caminho para onde você está indo vai te levar para o buraco, e você precisa se arrepender. Por mais doloroso que isso seja, esse é o papel de um pastor. Tito, isso você deve fazer. Trazer saúde para as pessoas com aquilo que você ensina. E ele termina no versículo 8, a quarta característica do ensino, linguagem sadia e irrepreensível. Que não dê motivos de repreensão. Que as pessoas não olhem para o que você está dizendo e digam assim, eu acho que não. Isso é a opinião do pastor.
Isso é coisa da cabeça dele. Eu acho que eu não preciso me submeter ao que ele está dizendo. Isso é opinião particular do pastor. Um pastor não foi chamado para dar opinião particular dele. Não foi chamado a dar bons conselhos. O pastor foi chamado a abrir a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus. E quando Deus fala, não tem réplica, não tem repreensão, não tem eu discordo. Das duas, uma. Ou você está discordando de Deus, porque o pastor foi fiel, ou o pastor não foi fiel e abriu margem para que você discordasse. No ensino, pregue aquilo que o texto diz, para que quando você terminar de falar, as pessoas só digam uma palavra: amém. Porque essa é a palavra de Deus. Por quê? Por que Tito deveria ser tudo isso? O versículo 8 termina dizendo: para quê? Há um propósito. E observe o propósito: para que o adversário seja envergonhado. A palavra adversário aqui, ela fica vaga. Não dá para saber se Paulo está falando do diabo ou se ele simplesmente está falando de algum inimigo que havia na ilha. No capítulo 3, ele vai falar sobre alguém que produzia divisões na igreja. É bem possível que fosse um daqueles mestres falsos, insubmissos, que liderava todo o restante dos falsos mestres e que estava acabando com aquela igreja, dividindo aquela igreja. E Paulo diz: você exorta ele 1 ou 2 vezes, e se ele não se arrepender, você evite essa pessoa, disciplina essa pessoa, exclua essa pessoa da comunidade. Ela está destruindo a comunhão da igreja. Talvez seja isso que Paulo esteja dizendo. Também controlado por Satanás, obviamente. Mas Paulo diz, ele está observando Tito, sondando. E olha o que o versículo 8 diz: esse adversário, se Tito fosse um modelo de boas obras e de ensino, ele seria envergonhado não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Nosso respeito. Não é só a seu respeito, Tito. A nosso respeito como crentes, a nosso respeito como pregadores do Evangelho, como a igreja de Jesus nesse mundo. Tito, se você não cumprir o seu trabalho de ser um modelo de boas obras e no ensino, não é só você que vai passar vergonha, não é só você que vai ter motivos de ser difamado pelo adversário, mas todos os cristãos, todos os pastores, todos os mestres. Quando um pastor cai em adultério, em escândalo, todos os pastores caem junto de alguma maneira, não é assim? Ah, você vai em uma igreja? E aquele pastor que apareceu na mídia? Todos os pastores são iguais, todos os pastores são ladrões, todos os pastores são corruptos. Não é isso que a gente ouve nesse mundo? Isso é o que o adversário quer. Por isso, Tito, você seja um modelo. Mas lembre-se de que Paulo está falando isso no contexto dos jovens. É uma palavrinha só: sejam moderados. E Tito seria um modelo para os jovens. Sabe o que Paulo está dizendo, principalmente para os jovens? Quando os jovens e pastores se tornam repreensíveis, todo o restante da igreja sofre. Por isso que precisam ser exortados a serem moderados, terem critério, terem autocontrole. Eu vou ilustrar isso aqui de uma outra maneira. Quem nunca sofreu com uma decisão precipitada de um filho? Você conhece casos assim? Um jovem que não foi moderado, um jovem que não deu ouvidos aos seus pais, um jovem que se entregou à imoralidade, que se entregou às drogas, que se entregou ao crime. Não é só ele que paga, não é só ele que sofre, toda a família sofre. Em uma penitenciária, toda a família está presa também. Em um vício, toda a família está viciada junto. Jovens, sejam moderados. Lembre-se de que suas atitudes levam todos junto com você. Sejam sábios. Pastores, se lembrem disso. Líderes, se lembrem disso. Sua atitude arrasta toda a igreja junto. Bom, Paulo termina no versículo 9 falando dos servos. E aqui a palavrinha é literalmente escravos, tá?
Hoje em dia, as pessoas gostam de amenizar as palavras bíblicas. E aí, para deixar a linguagem um pouco mais bonita e moderna, se usa na igreja a palavra voluntário. Já ouviu essa palavrinha? A Bíblia nunca nos tratou como voluntários. A Bíblia nos tratou como escravos de Deus, servos. Não existe voluntário no reino de Deus. Trabalho voluntário você faz numa ONG. Trabalho voluntário você faz no centro comunitário de uma cidade. Para Jesus não tem trabalho voluntário. Ou você é servo de Jesus, ou você não é. Ou você é escravo e faz o que ele manda, ou você não é. É escravo dos seus próprios prazeres, é escravo de Satanás, mas não de Jesus. Mas Paulo não está falando desse tipo de servo. Ele está falando dos escravos da cultura romana. Mais de 60% da população naquela época era escrava. E era uma escravidão diferente da nossa história de escravidão no Brasil. Era uma escravidão, claro, a escravidão sempre foi ruim, sempre, e sempre será. Mas era uma escravidão diferente. Ainda assim era escravidão. As pessoas eram consideradas como propriedade de outras. Um escravo, dependendo da posição, da condição, talvez conseguisse juntar dinheiro e comprar sua liberdade. Havia a possibilidade de você se vender como escravo, porque não tinha como pagar as suas contas. Mas uma vez que você se tornava escravo, você poderia ser maltratado pelo seu senhor e ninguém pediria isso. Você não poderia fugir porque poderia morrer. Os seus filhos nasciam escravos. E o evangelho avançou e muito, salvando escravos. A maior parte da igreja cristã no início era composta de escravos. E o que Paulo disse aos escravos em Creta? Havia muitos deles. Vocês, escravos, apesar de serem propriedade de seus senhores. Olha o versículo 9. Quanto aos servos ou escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Sobre a opinião de Paulo a respeito da escravidão, sugiro que você leia Filemão. Uma carta pequenina, mas que é explosiva e mudava toda a visão que as pessoas tinham sobre senhorio e escravidão. Na carta de Paulo a Filemão, Paulo coloca o senhor de escravos e o escravo na mesma família de Deus como irmãos, e ele liberta o escravo e diz: agora você o trata como trata a mim mesmo. O evangelho aboliu a escravidão. O problema é que ao longo dos séculos, mesmo cristãos, mesmo pessoas que amavam a palavra de Deus, não entenderam isso. Mas Paulo falou sobre isso numa outra carta. Nesta carta, ele não está falando com os senhores, porque tinha muitos escravos na comunidade. Ele agora vai falar com os escravos. O senhor tinha que tratar os seus escravos como membros da sua família, parar de tratá-los como propriedade. Mas e o escravo? Se o seu senhor não fosse crente, o que ele deveria fazer? Pegar uma espada e tentar matar o seu senhor? Fugir? Não. Olha o que o evangelho ia produzir na vida de um escravo. Primeiro, Paulo diz: sejam obedientes em tudo. Façam o seu trabalho. Eu sei que talvez o seu trabalho te coloque numa posição de escravo. Você se sente um escravo no seu serviço. Mas de alguma maneira, esse texto pode ser relacionado à nossa vocação, ao nosso trabalho. Como eu lido com um patrão descrente? Como eu lido com uma sociedade que não ama a Deus e quer que eu faça tudo menos a vontade de Deus? A primeira coisa que você faz, antes de levar uma Bíblia debaixo do braço para o trabalho, e na hora que deveria estar trabalhando, ficar evangelizando as pessoas, olha a primeira coisa que você deveria fazer: seja obediente. Faça o seu trabalho. Você foi contratado para isso. Você tem uma função. A melhor maneira de testemunhar do evangelho é começar fazendo o seu trabalho. Cumpra a sua tarefa. Mas ele continua, dando motivo de satisfação, que o seu senhor não tenha raiva de você.
que você seja agradável a Ele. Como? Como nós fazemos com que um patrão descrente, um senhor de escravos descrente, tenha satisfação com um escravo, com um funcionário? Olha o que Paulo diz ainda no versículo 9. Não sejam respondões. Não fiquem contradizendo o seu senhor. Não se recusem a obedecê-lo. Não retruquem. Sabe aquele funcionário que nada tá bom? Olha, pega essa caixa e coloca aqui. Eu acho que não, eu acho que a caixa tem que ficar aqui. Mas a empresa não é tua. Sou eu que pago o teu salário, você deve fazer isso. Eu te contratei para isso. Não, eu acho que está errado. Não é assim que você vai ganhar o seu chefe para Cristo. Versículo 10, ele diz, não furtem. Não é só não ser respondão, mas é não roubar o seu patrão. Antes do seminário, antes de Deus me vocacionar ao ministério, eu tive uma vida de trabalho, trabalhei em supermercado, e quantos cristãos eu via roubando o seu dono. É só um chocolatinho, é só uns 10 minutos no ponto. Não roubem, não furtem. É assim que vocês vão dar um bom testemunho. Ele continua, pelo contrário, versículo 10, deem prova de toda a fidelidade, sejam confiáveis, deem provas de sua lealdade, deem provas disso na prática. E aí Paulo apresenta o propósito, mais um propósito. O versículo 10 termina dizendo, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Em tudo que você faz. Em cada atitude, em cada tarefa diária e ordinária, até nas pequenas coisas, se você fizer o seu trabalho transformado pelo Evangelho, você vai manifestar a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador, a beleza do Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o Evangelho é belo, o Evangelho é lindo, mas quando você não demonstra a transformação que o Evangelho produz na sua vida, você torna o Evangelho feio para as pessoas. Você não embeleza esse Evangelho. Pense que você quer dar um presente de aniversário para alguém, e você comprou o melhor presente que poderia comprar. Mas aí você esqueceu o embrulho do presente. E a única coisa que você encontra na sua casa, porque o aniversário está chegando, é um pacote de pão engordurado. Um papel de pão engordurado. E você fala, não tem outra coisa. Eu vou colocar dentro desse embrulho. O que você acha que a pessoa vai dizer quando receber esse presente? Eu não quero nem abrir isso aí. Você não se deu ao luxo nem de comprar um pacote decente. O que será que tem dentro desse presente? O Evangelho é o maior presente que as pessoas podem receber. Qual é o embrulho do Evangelho? Qual é o pacote do Evangelho? É a nossa vida. É a nossa conduta no trabalho. Se as pessoas olharem para nós e não virem um embrulho decente para o melhor presente do mundo, elas dirão, para que ser crente? Para ser igual a você? Você é pior do que os descrentes nessa empresa. Por que eu tenho que ir para a sua igreja? Por que eu tenho que me entregar para Jesus? Se você não foi transformado por esse Evangelho. Bom, o Evangelho afeta até mesmo o nosso trabalho rotineiro, repetitivo, enfadonho, para transformar o nosso trabalho numa plataforma de evangelismo, através do nosso exemplo. Quem sabe você não alcance o seu patrão chato, ruim, descrente, pelo seu bom exemplo. Já tentou? Ao invés de ser reclamão, ao invés de ser desobediente, ao invés de ser ladrão, dar um bom testemunho? É assim que as coisas acontecem. Uma igreja saudável, primeira marca, ela ouve e pratica a sã doutrina, o Evangelho. A segunda marca é mais rápido, tá? Se você está esperando que eu vou falar mais uma hora, eu não vou, não. Vamos lá, é a nossa conclusão. A segunda marca de uma igreja saudável é que ela fundamenta a sua vida na graça salvadora de Deus em Cristo. Fundamenta a sua vida na graça salvadora de Deus em Cristo. Olha o versículo 11, o que Paulo diz. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos.
a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Qual que é o motivo de se ensinar tudo que Paulo disse até agora? Porque a graça, que é o favor que nós não merecemos de Deus, foi manifestada. Se tornou visível, foi trazida à luz, se tornou acessível a todos, trazendo salvação. Ou seja, por que nós faríamos tudo isso que lemos até agora? Porque nós somos salvos. Fomos salvos de nossa cretinice, de sermos cretenses. Fomos salvos pela graça. Fomos salvos do pecado. E tem mais, olha o que essa graça faz, versículo 12. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa mesma graça não só nos salva, como nos ensina. E Paulo usa uma palavra muito importante e poderosa. É a palavra paideia, de onde vem pedagogia. De onde vem ensino, uma professora. A graça é uma professora. Ela não só nos salva, mas ela está lá todos os dias de nossa vida, nos ensinando. Por isso precisamos ouvir o Evangelho, porque ao ouvir o Evangelho somos ensinados a fazer o quê? Olha o que Paulo diz: vivemos neste mundo. É o finalzinho do versículo 12. Vivemos neste mundo cheio de cretenses, cheio de pressões, cheio de pecados, mas vivemos de forma sensata, justa e piedosa. Sejamos pessoas moderadas, sejamos pessoas honestas como Cristo, sejamos pessoas que seguem o modelo de Deus, que imitam a Deus. Queridos, a graça não só nos salva, mas nos ensina a viver. Por isso precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Como nós aprendemos a viver assim? De duas maneiras. A primeira, ele disse na metade do versículo 12: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Paulo coloca o verbo no passado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: você vai aprender a viver de maneira piedosa quando se lembrar que quando você se entregou a Cristo, você repudiou, você renegou a impiedade e as paixões mundanas. Você sepultou essas coisas. Você matou essas coisas. Elas foram crucificadas com Cristo. A sua incapacidade de imitar a Deus, tudo o que é oposto a Deus, todos os desejos pecaminosos não te controlam mais. Você foi liberto disso. Você precisa se lembrar disso. Não há vida sensata, justa e piedosa nesse mundo cheio de cretense, se nós não nos lembrarmos que quando cremos em Jesus, a nossa velha vida de pecado foi deixada para trás, ela foi renegada. Quem ainda quer e busca viver como antes, talvez nunca tenha sido liberto de fato. Mas tem uma segunda maneira de viver de forma sensata, justa e piedosa. Está no versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olhando para frente, olhando para o futuro, ansiando, trazendo isso à mente constantemente, a vida eterna prometida por Deus. É para lá que eu tenho de olhar. O dia em que o meu Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador, aparecerá com clareza a todos. Essa é uma certeza. Olhe para esse dia. Por mais que a vida seja difícil aqui em Creta, por mais que seja uma luta constante contra os seus pecados, olhe para esse dia. É assim que você vai ter motivação de viver de maneira sensata, justa e piedosa. Se não olharmos para o futuro, nunca teremos desejo de viver assim. Temos uma viva esperança, queridos, e não podemos perdê-la de vista. Tudo isso aqui é passageiro. Se você está olhando para o mundo e olha, isso aqui não tem futuro. Olha o caos que está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, violência, corrupção, sofrimento, injustiça. Se você olhar só para o mundo, você não vai ter vontade nenhuma de viver de forma sensata, justa e piedosa, porque parece que não faz sentido, parece que não muda nada. Mas quando você olha para o que já aconteceu na cruz e olha para o que Deus está prometendo que acontecerá para nós, a vida eterna, a manifestação de Jesus faz sentido. Por mais que não mudemos o mundo, estaremos agradando o nosso Senhor.
O que foi que garantiu tudo isso? Versículo 14, Paulo diz: quando ele, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, deu a si mesmo. Foi aqui que a graça se manifestou. Ele se entregou como sacrifício por nós para morrer em nosso lugar, com dois propósitos. O versículo 14 diz: a fim de nos remir ou nos redimir de toda iniquidade. Ele nos comprou de volta. Eu gosto dessa ilustração. Deixa eu contar para as crianças que já estão dormindo aí. Imagina que você fez um barquinho lindo, maravilhoso. Aquele menino fez um barquinho e colocou no rio. E ele foi acompanhando aquele barquinho no curso do rio. E o rio foi descendo, as águas levando o barquinho, até que ele perdeu o barquinho de vista. Ele ficou triste porque o barquinho tinha ficado tão bonito. Então ele correu lá para baixo para tentar encontrar o seu barquinho lá embaixo. E quando ele chega lá estava o barquinho, lindo, maravilhoso, mas na mão de uma outra criança. Um outro menino viu o barquinho descendo no curso do rio e falou: nossa, um barquinho de graça e tão bonito. E ele pegou o barquinho para ele. O que fez o barquinho disse: esse barquinho é meu. O outro disse: não, é meu, eu achei. E aí começou uma briga. De quem é o barquinho? O menino que fez o barquinho disse: esse barquinho é meu, eu que fiz. Me devolvo. Não devolvo não. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Então você que se vire. Eu compro o barquinho de você. Você compra o barquinho de mim? Aí eu gostei. Não fui eu que fiz e ainda vou ganhar dinheiro com ele. Então aquele menino que fez o barquinho comprou o seu próprio barquinho de volta. É isso que Jesus Cristo fez por mim e por você, querido. Ele nos fez, nós nos perdemos no curso desse mundo. E Ele nos comprou de volta. É isso que Paulo está dizendo no versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele não só nos salvou para nos reconciliar com Deus, mas para nos transformar num povo especial, um povo dele, um povo diferente, diferente dos cretenses, diferente dos descrentes, um povo zeloso que vive segundo Deus. Sabe por quê? Porque agora é possível. Agora é possível. Ele nos transformou. É por isso que a sã doutrina transforma a nossa prática. Não só porque nós deveríamos fazer isso, mas o que Paulo está dizendo nesse texto é porque é possível. Talvez você esteja ouvindo isso e diga: eu não consigo fazer isso. Ouça o Evangelho. Creia no Evangelho. E ele vai te capacitar a viver dessa forma. Porque o Evangelho nos capacita. É isso que o Evangelho fez na vida do povo de Deus ao longo da história. Nós fomos libertos do pecado e nós somos habilitados para a piedade. É possível. O Evangelho nos transforma. Bom, o texto termina no versículo 15 dizendo: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Tudo isso deve ser ensinado por meio de exortação e também de repreensão. Por isso ninguém deveria desprezar Tito, ninguém deveria desprezar um pastor, um líder que prega o Evangelho. Quem rejeita um pastor que faz isso, está rejeitando o meio pelo qual Deus estabeleceu que uma igreja fosse saudável, a pregação e a prática do Evangelho. Uma igreja saudável ouve e pratica a sã doutrina, fundamentada na graça salvadora de Deus em Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho que nos concede esperança nesse mundo de trevas. Obrigado por nos alcançar com a Sua graça salvadora, que nos educa a vivermos de maneira que Te agrade nesse mundo. Te louvamos pela vida do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, pelo Seu sacrifício, pela remissão de nossos pecados, pela purificação desse povo, que é um povo pecador, indigno, que não merece. Somos esse povo, mas fomos salvos pela Tua graça e transformados em um povo capaz de Te agradar. Transforma nossas vidas. Transforma a vida desses homens, dessas mulheres, desses jovens, de acordo com o Evangelho. Que eles não desprezem o Evangelho. Que eles não desprezem a Tua palavra. O valorizem acima de todas as coisas.
Porque o Evangelho é a resposta do Senhor a esse mundo caído. É a resposta do Senhor para transformar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Cremos nisso e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.